Janeiro de 1959. A União Soviética está no auge do seu poder e otimismo. O Sputnik já orbita a Terra. A ciência promete um futuro brilhante e a juventude soviética é encorajada a explorar as fronteiras selvagens da mãe Rússia. É neste cenário de esperança e força física que começam um dos mistérios mais sombrios do século XX. O nosso dossiê abre-se nos corredores do Instituto Politécnico dos Urais em Sverdlovsk, onde um grupo de estudantes e engenheiros recém-formados planeiam uma aventura ambiciosa. Eles não eram amadores, eram a elite do montanhismo universitário. O líder, Igor Dyatlov, de apenas 23 anos, era conhecido pela sua meticulosidade, força de vontade e experiência em terrenos difíceis. Ao seu lado, outros 8 companheiros: Zinaida, Ludmila, Alexander, Rustem, Yuri, Nikolai, Semyoni, Georgi. Eram jovens, atraentes, inteligentes e, acima do tudo, amigos inseparáveis. O objetivo da expedição era alcançar o pico da montanha Otorten, um nome que, na língua do povo indígena Mansi, carrega um significado sinistro. Não vá lá. A rota planeada era classificada como categoria 3, a mais difícil e perigosa para a época do ano. Eram 350 quilômetros de esqui através do norte dos Montes Urais, enfrentando temperaturas que poderiam descer aos 30 graus negativos. Mas para o grupo de Dyatlov, isto não era um aviso de morte, era um desafio desportivo. As fotografias recuperadas das suas câmeras mostram rostos sorridentes, abraços calorosos nas estações de comboio e brincadeiras na neve. Eles cantavam canções folclóricas, escreviam diários detalhados e flertavam uns com os outros. Era a imagem da vida prestes a enfrentar o vazio. O destino, no entanto, interveio cedo para um deles. Yuri Yudin, o desmembro original, adoeceu com dores nas costas e joelhos logo no início da caminhada. Na vila de Vizay, o último posto de civilização, ele foi forçado a despedir-se dos amigos e voltar para trás. Nas fotos da despedida, vemos Yudin abraçando Lyudmila, sem saber que aquele seria o último contato humano que o grupo teria com o mundo exterior. Yudin foi o único sobrevivente, salvo pela sua própria fraqueza física. O homem que ficou para trás carregaria o peso daquela despedida para o resto da vida. No dia 1 de fevereiro, o grupo começou a subida crucial pelo passo que hoje leva o nome do seu líder. O tempo, que até então tinha sido cooperativo, começou a virar. Uma tempestade de neve reduziu a visibilidade a zero. Eles perderam ligeiramente a direção e desviaram-se para o oeste. Subindo a encosta de uma montanha vizinha a Kolatsiakol, Kyusei Traders, agorentamente como a Montanha da Morte, ao perceberem o erro, Dyatlov tomou uma decisão que os especialistas debatem até hoje. Em vez de descerem 1,5 km para a floresta, onde teriam abrigo do vento e madeira para fogueiras, ele ordenou que montassem o acampamento ali mesmo na encosta exposta e varrida pelo vento gelado. Talvez ele não quisesse perder a altitude conquistada, ou talvez quisesse treinar o grupo em condições extremas de acampamento e encosta. Por volta das 5 da tarde, montaram a grande tenda de lona costurada à mão. As fotos desse momento mostram o grupo a nivelar a neve com saldo mais calmo, jantar uma refeição fria de biscoitos e presunto, pois montar o fogão naquelas condições era impossível. Tiraram os sapatos molhados, trocaram de roupa e prepararam-se para dormir. O último registro escrito, um jornal satírico que eles criaram chamado A Noite de Otorten, mostra que o moral estava alto. Faziam piadas sobre o amor e a política. Não havia medo naquela tenda. Não havia sinais de pânico nem de conflito. Apenas 9 jovens aconchegados nos seus sacos de dormir, ouvindo o vento uivar lá fora, confiantes de que o amanhecer traria mais um dia de aventura. Eles não sabiam que algo, nas horas seguintes, os faria rasgar a própria tenda com facas e fugir para a escuridão gelada sem sapatos, para nunca mais voltar. O plano original era claro e parecia simples. Igor Dyatlov tinha prometido enviar um telegrama para o clube desportivo da universidade assim que o grupo regressasse à vila de Vizay. A data prevista para esse contacto era o dia 12 de fevereiro. Quando o dia 12 chegou e o telégrafo permaneceu em silêncio, ninguém entrou em pânico imediato. Nos Montes Urais, atrasos de 2 ou 3 dias eram comuns. Tempestades inesperadas, equipamentos partidos ou rotas alternativas podiam facilmente atrasar o calendário. O clube assumiu que eles estavam apenas a lutar contra a neve profunda, avançando devagar, mas em segurança. Mas os dias passaram. 12, 13, 14 de fevereiro. O silêncio transformou-se numa presença pesada nos corredores do Instituto Politécnico. As piadas sobre o atraso cessaram. No dia 16, as famílias dos estudantes, sentindo aquele aperto no peito que só os pais conhecem, começaram a exigir respostas. A liderança do instituto tentou contactar Vizay, mas a resposta foi negativa. O grupo de Dyatlov
não chegou. A 20 de fevereiro, a ansiedade transforma-se em alarme nacional. O governo soviético autorizou uma operação de busca e salvamento massiva, mobilizando helicópteros militares, aviões de reconhecimento e equipas de voluntários compostas por colegas estudantes e professores. A montanha, no entanto, não ia entregar os seus segredos facilmente. Durante Daesh, os pilotos sobrevoaram um deserto branco, sem ver qualquer sinal de vida ou movimento. A paisagem era um lençol infinito de gelo que cegava quem olhava. Foi apenas na manhã de 26 de fevereiro que Mikhail Sharav, um estudante voluntário, avistou algo que quebrava a monotonia da neve na encosta leste de Holat Shahel. Um pequeno ponto escuro, meio enterrado. Era a tenda. A cena que os socorristas encontraram quando aterraram e subiram a encosta era desconcertante. A tenda estava parcialmente colapsada, coberta por semanas de neve acumulada, mas ainda visível. Os bastões de esqui estavam espetados na entrada como sentinelas silenciosas, mas não havia ninguém. Sharav usou um picador de gelo para abrir a lona endurecida e espreitou lá para dentro. O que ele viu desafiou toda a lógica de sobrevivência. Dentro da tenda, o caos estava congelado no tempo. Os sacos de dormir estavam estendidos, alguns com restos de comida, indicando que o desastre ocorreu durante ou logo após o jantar. Mas o mais perturbador eram os pertences pessoais. As botas de inverno, os casacos pesados, o dinheiro, as câmeras fotográficas e até garrafas de álcool medicinal, tudo tinha sido deixado para trás. Ninguém, em sã consciência, sairia de um abrigo a 30 graus negativos sem botas. Era uma sentença de morte instantânea. Foi então que os investigadores descobriram o detalhe que transformaria este caso numa lenda. A tenda não tinha sido aberta pela entrada principal. A lona lateral apresentava longos cortes verticais. A análise forense posterior provaria, sem sombra de dúvida, que esses cortes tinham sido feitos de dentro para fora. O que quer que tenha acontecido naquela noite, não estava a tentar entrar na tenda. Estava lá dentro com eles. Ou então o terror lá fora era tão absoluto que a única saída foi rasgar a parede do abrigo com facas num pânico cego e desesperado. Do lado de fora da tenda rasgada, a neve revelou o próximo capítulo da tragédia Ábia Pegadas. 8 ou 9 conjuntos de rastro, preservados pelo gelo. Alguns mostravam a marca de um pé com apenas uma meia, outros mostravam um pé descalço e outros apenas um sapato de feltro. Não havia sinais de luta, nem pegadas de animais ou de outros humanos estranhos ao grupo. As pegadas desciam a encosta de forma organizada no início, mas depois dispersavam-se, afastando-se da segurança da tenda e descendo em direção à floresta escura, a mais de 1,5 km de distância. Os socorristas seguiram aquele rastro fantasmagórico, sentindo o peso da tragédia a cada passo, até que as pegadas desapareceram na orla das árvores, onde algo terrível os aguardava. Seguir as pegadas da tenda em costa abaixo foi uma tarefa sombria para a equipa de resgate. À medida que desciam, o vento cortante da montanha parecia sussurrar avisos. Após cerca de 1,5 km de caminhada na neve profunda, as pegadas levaram-nos até a orla da floresta, onde as árvores começavam a oferecer alguma proteção contra a fúria dos elementos. Ali, sob um grande e antigo cedro siberiano, encontraram os primeiros vestígios do fim. Junto à base do tronco maciço, havia restos de uma pequena fogueira. Os galhos queimados indicavam que o fogo tinha sido mantido vivo por pouco tempo, talvez 1 ou 2 horas, e ao lado dessas cinzas frias, jaziam os 2 primeiros corpos e Yuri Krivonichenko. A visão chocou os socorristas experientes. Apesar da temperatura naquela noite ter rondado os 30 graus negativos, ambos estavam despidos. Vestiam apenas roupa interior térmica, sem sapatos, sem luvas, sem casacos. Os seus corpos estavam congelados em posições que sugeriam um último abraço com o frio. A autópsia revelaria mais tarde detalhes perturbadores. As mãos de ambos estavam queimadas e carbonizadas. Será que, no desespero da hipotermia, eles tentaram aquecer as mãos diretamente nas chamas, perdendo a sensibilidade, deixando a carne queimar? Ou estariam num estado de delírio? Mas o detalhe mais estranho estava acima deles. Os galhos do cedro estavam partidos até uma altura de 5 metros. Havia pedaços de pele e tecido humano incrustados na casca da árvore. Isto mudava tudo. Significava que, mesmo despidos e a congelar, eles usaram as suas últimas energias para subir aquela árvore. Por quê? O que é que eles precisavam de ver tão desesperadamente? Estariam a tentar localizar a tenda lá em cima, na encosta? Ou, mais assustadoramente, estariam a tentar subir para fugir de algo que estava no chão, rondando a fogueira? A imagem de 2 homens a trepar freneticamente uma árvore no escuro, enquanto os amigos morriam ao redor, adiciona uma camada de pânico animal a este mistério, mas eles não estavam sozinhos. Nos dias seguintes, as sondas de metal dos socorristas encontraram mais 3 corpos enterrados sob a neve.
no espaço aberto entre o cedro e a tenda abandonada. Eram o líder Igor, Ditilov e Zeneida. A posição em que foram encontrados contava uma história trágica de heroísmo e futilidade. Eles não morreram junto à fogueira. Eles morreram a tentar voltar. Os corpos estavam separados por centenas de metros, alinhados numa fila em direção à tenda lá no alto. Zinaida, a jovem forte e alegre das fotos, foi encontrada com o rosto virado para a encosta, as mãos estendidas como se estivesse a rastejar. A sua pele tinha uma cor estranha, um tom alaranjado escuro que os médicos não conseguiam explicar totalmente. Ditilov foi encontrado numa pose defensiva, protegendo a cabeça com os braços, como se esperasse um golpe. Slobodin tinha uma fratura no crânio, uma fenda de 6 centímetros. Mas os médicos concluíram que a causa da morte foi o frio, não a pancada. A reconstrução dos eventos parecia impossível. Se eles fugiram da tenda com tanto medo a ponto de a rasgar, porque é que 3 deles, nas condições mais extremas imagináveis, decidiram voltar para lá? Será que perceberam que o perigo tinha passado? Ou será que o frio da floresta se revelou um inimigo mais mortal do que aquilo que estava na montanha? E havia outra questão inquietante. Onde estavam os outros 4? O grupo tinha 9 pessoas. 5 corpos tinham sido recuperados. 2 no cedro, despidos, e 3 na encosta. A tentar regressar, faltavam 4. E o que aconteceu a esses 4 transformaria este caso de uma tragédia de hipotermia num filme de horror absoluto. A resposta só viria meses depois, quando a neve derretesse e revelasse o segredo escondido no fundo da ravina. A primavera chegou aos Montes Urais, mas o mistério permanecia incompleto. Durante 3 longos meses, famílias e investigadores viveram num limbo angustiante. Onde estavam os últimos 4 membros da expedição? A neve começou a derreter em maio, transformando o branco impenetrável em lama e água corrente. Foi então que a natureza finalmente devolveu os desaparecidos. A 75 metros do Grande Cedro, numa ravina profunda onde corria um riacho, as sondas dos socorristas encontraram algo enterrado sob 4 metros de neve compactada. Iram Lyudmila Dubnina, Semyon Zolotaryov, Alexander Kolovetov e Nikolai Thibobrin. Eles não estavam espalhados como os outros. Estavam amontoados juntos numa espécie de abrigo improvisado na neve, como se tivessem tentado proteger-se uns aos outros até ao fim. À primeira vista, parecia apenas o fim triste de um grupo que lutou para sobreviver. Eles estavam melhor vestidos do que os corpos encontrados no cedro e na encosta. Dubnina, por exemplo, tinha o pé envolto num pedaço de calça de lã que pertencia a Krivonichenko, encontrado morto no cedro. Zolotaryov vestia o casaco de pele falsa de outro colega. Isto indicava uma lógica fria e terrível de sobrevivência. Os últimos 4 a morrer. Tiraram as roupas dos primeiros amigos que faleceram junto à fogueira, numa tentativa desesperada de se manterem aquecidos, mas quando os corpos foram levados para a morgue de Ivdel para a autópsia, o caso mudou drasticamente de acidente natural para crime inexplicável. O médico legista Boris Vazrazdeny ficou chocado com o que viu. Ao contrário dos primeiros 5, que morreram de hipotermia, 3 destes 4 corpos apresentavam traumas físicos brutais e inexplicáveis. Nikolai Tibobrinolis tinha o crânio esmagado. A fratura era tão severa que fragmentos de osso foram empurrados para dentro do cérebro, mas foi nos corpos de Lyudmila Dubnina e Semyon Zolotaryov que o horror atingiu o seu pico. Ambos tinham o tórax colapsado. As costelas estavam partidas em múltiplos lugares, perfurando os órgãos internos. O médico legista comparou a força necessária para causar tais ferimentos ao impacto de um carro a alta velocidade ou a uma onda de choque de uma bomba. Nenhum ser humano, nem mesmo um urso, poderia ter infligido aquele dano com força física bruta. E havia um detalhe crucial que desafiava a lógica. Não havia hematomas externos. A pele não estava cortada. Não havia arranhões correspondentes às fraturas. Era como se tivessem sido esmagados por uma prensa hidráulica gigante ou abraçados por uma força invisível que partiu os ossos sem tocar na pele. Como se os ossos partidos não fossem suficientes para alimentar pesadelos, o estado dos tecidos moles era grotesco. Lyudmila Dubnina foi encontrada sem a língua, sem os olhos e sem parte dos lábios. Semyon Zolotaryov também não tinha os olhos. Os céticos argumentam com razão que os corpos estiveram num riacho durante meses e que a decomposição ou pequenos animais, necrófagos, poderiam explicar a perda de tecidos moles. Mas para as famílias que tiveram de enterrar os seus filhos em caixões fechados e para o público soviético que ouvia rumores sussurrados à imagem de uma jovem sem língua numa montanha amaldiçoada, era a prova de que algo demoníaco ou no mínimo não humano tinha estado presente naquela noite. A descoberta na ravina destruiu a teoria da avalanche simples. Uma avalanche poderia partir ossos, sim. Mas como explicar que apenas alguns
alguns foram atingidos, enquanto outros, a poucos metros, morreram intactos de frio? E como explicar a fuga organizada inicial? O horror na ravina não ofereceu respostas. Ofereceu apenas violência silenciosa. Se os ferimentos na ravina já eram difíceis de explicar, o que os investigadores descobriram a seguir desafiou qualquer racionalidade. O detetive principal, Lev Ivanov, era um homem da lei, prático e cético, mas à medida que as provas se acumulavam, até ele começou a questionar se o que matou aqueles 9 jovens pertencia a este mundo. O primeiro indício veio de uma ferramenta pouco comum para uma investigação de montanhismo, um contador Geiger, por razões que nunca foram totalmente esclarecidas nos documentos públicos. Ivanov ordenou que as roupas e os tecidos dos corpos fossem testados para radiação, num ambiente natural, a milhares de quilômetros de qualquer central nuclear conhecida. O contador deveria ter permanecido silencioso, mas não ficou. O aparelho estalou violentamente ao passar pelas roupas de Alexander Kolevatov e Yuri Krivonichenko. Foi detetada contaminação radioativa beta, um tipo de radiação que não ocorre naturalmente naquelas quantidades. Embora os níveis não fossem letais por si só, a sua presença ali no meio do nada era inexplicável. Os defensores da teoria racional argumentam que alguns estudantes trabalhavam em instalações nucleares e poderiam ter contaminado as roupas antes da viagem. Mas a água corrente do riacho onde os corpos ficaram submersos durante meses deveria ter lavado esses vestígios. O facto de a radiação ainda estar presente sugere que, no momento do impacto, a dose recebida foi maciça. E depois havia a questão da cor. Durante os funerais em Sverdlovsk, que foram realizados com caixões abertos contra a vontade inicial das autoridades, as famílias e os amigos notaram algo perturbador. A pele dos estudantes não estava pálida, como seria de esperar em vítimas de congelamento. Eles tinham uma tonalidade castanha-alaranjada profunda, quase como um bronzeado artificial ou uma queimadura química antiga. O cabelo de alguns tinha ficado grisalho prematuramente. Um piloto de helicóptero que transportou os corpos relatou que eles pareciam bonecos antigos de cera. Mas talvez a peça mais inquietante deste puzzle não estivesse na Terra, mas no céu. Na noite de 1 de fevereiro de 1959, enquanto o grupo de Titlov encontrava o seu fim, outro grupo de caminhantes acampado a cerca de 50 quilômetros dali. Monte Stop olhou para o horizonte norte e viu algo que os marcou para sempre. Eles descreveram esferas de luz laranja brilhantes, flutuando silenciosamente sobre a direção de Rolat Shahel. Não eram estrelas cadentes nem aviões, eram orbes incandescentes que se moviam com inteligência. Este avistamento não foi isolado. Relatórios meteorológicos locais e até testemunhas militares confirmaram ter visto bolas de fogo semelhantes naquela região durante os meses de fevereiro e março. O próprio investigador Lev Ivanov suspeitava que estas esferas tinham uma ligação direta com as mortes. Ele acreditava que uma dessas esferas poderia ter explodido ou emitido uma onda de energia térmica que causou o pânico, a cegueira e os danos internos nos estudantes. Contudo, quando Ivanov tentou incluir estes relatos de OVNIs e as provas de radiação no relatório final, recebeu ordens superiores imediatas. Encerre o caso. Destrua as partes estranhas. Cele o arquivo. A União Soviética não queria perguntas sobre luzes no céu em plena Guerra Fria. Arquivo foi carimbado como segredo do Estado e enviado para um cofre da KGB, onde permaneceu a ganhar pó até ao colapso da União Soviética nos anos 90. Em maio de 1959, com 9 corpos enterrados e um país a sussurrar teorias de conspiração, as autoridades soviéticas decidiram colocar um ponto final abrupto na investigação. O promotor do caso escreveu uma conclusão que entrou para a história não pela sua clareza, mas pelo seu mistério poético e frustrante. A causa oficial da morte foi atribuída a uma força elementar irresistível. Não foi homicídio, não foi acidente natural comum, não foi erro humano. Foi uma força contra a qual aqueles jovens não tinham capacidade de lutar. O caso foi selado. A área foi interditada a caminhantes durante 3 anos, e o silêncio desceu sobre o passo de Titlov. Durante 60 anos, este vácuo de respostas foi preenchido por todo ponto o que a imaginação humana consegue criar. Livros e documentários sugeriram que eles foram vítimas de um teste secreto de armas soviéticas, talvez minas de paraquedas, ou testes de mísseis que falharam, explodiram sobre a tenda explicando as luzes laranjas e os danos internos por onda de choque. Outros culpam o Yeti russo, o Menk, uma criatura do folclore local que teria esmagado os peitos dos caminhantes,
embora a falta de pegadas gigantes torne isso improvável. Recentemente, em 2019 e 2020, o governo russo reabriu o caso para tentar dar uma resposta científica definitiva. A conclusão moderna aponta para uma teoria rara e complexa: a avalanche de placa atrasada. Segundo os cientistas, o corte que o grupo fez na neve para montar a tenda desestabilizou uma placa de gelo acima deles. Horas depois, essa placa, dura como cimento, deslizou silenciosamente sobre a tenda enquanto dormiam. Isso explicaria os ossos partidos pelo peso da neve e o corte da tenda para fugir. Mas mesmo a ciência moderna falha em explicar os detalhes mais macabros. Uma avalanche não explica a radiação nas roupas, não explica a ausência dos olhos e da língua de Lyudmila, não explica por que razão o grupo, após escapar da avalanche e descer para a floresta em segurança, não conseguiu fazer uma fogueira decente ou morreu de formas tão bizarras. E certamente não explica as esferas de luz que dezenas de pessoas viram naquela noite. Hoje, no local da tragédia, existe um monólito de metal com os rostos dos 9 jovens gravados. O Passo de Tilov torna-se um local de peregrinação para aventureiros de todo o mundo. Mas quem lá vai relata uma sensação estranha. O vento naquele passo tem um som particular. Alguns cientistas sugerem que a forma da montanha cria infrassom, uma frequência sonora inaudível que causa pânico irracional, náuseas e terror absoluto no cérebro humano. Talvez a força irresistível não fosse um monstro ou um míssil, mas sim o próprio som da montanha a enlouquecê-los. Nós encerramos este dossiê sem uma resposta definitiva, porque a verdade morreu naquela noite de fevereiro de 1959. O que nos resta é a imagem daquela última foto. Jovens, felizes, caminhando para a escuridão, sem saberem que se tornariam o maior mistério do século XX. Este foi o primeiro arquivo da nossa segunda temporada, mas os segredos da história não acabam na neve. No próximo episódio, viajaremos para uma praia ensolarada na Austrália, onde um homem bem vestido foi encontrado morto, sem identidade, com um código secreto no bolso que ninguém conseguiu decifrar até hoje. Preparem-se para o caso Taman Shud. Eu sou o cronista. Até a próxima.